Olá, olá, sejam todos bem-vindos ao canal Bem Viver. Hoje estou aqui trazendo um medicamento, é o Risperidona. Se você não é inscrito em meu canal, se inscreva e acione o sininho das notificações, pois estarei trazendo mais vídeos relacionados a este tema. Então, vamos falar do Risperidona. Conheça o efeito desse remédio no cérebro da criança. A risperidona é um medicamento utilizado para tratar determinados transtornos mentais. Entre eles, citamos a esquizofrênia. É um transtorno bipolar e irritabilidade associada ao transtorno do espectro autista. E a risperidona pertence a uma classe de medicamentos denominados antipsicóticos atípicos. A sua função é ajudar a restaurar o equilíbrio de neurotransmissores no cérebro. Então, trata-se de um medicamento que pode ajudar os indivíduos diagnosticados com os transtornos que eu falei, a pensar com clareza e ter uma vida cotidiana mais próxima do natural. Pode ser encontrada sob os seguintes nomes comerciais: Risperidon, Ripevil, Risperd, Risperidon, Ripevil, Risperdal. Aí tem vários tipos de nomes, né, que vão encontrar na farmácia. É um fármaco potente que foi desenvolvido pela farmacêutica Janssen. E quer saber mais a respeito desse remédio? Então, eu vou falar dos efeitos colaterais, para que ele serve e como ele age no cérebro, tá bom? Então, o que é risperidona e para que serve? Como já dito no início que eu falei, a risperidona é um antipsicótico, ou seja, é um remédio utilizado para tratar sintomas da esquizofrênia, como psicoses, alucinações e pensamentos perturbadores. O fármaco é um antagonista seletivo das monoaminas cerebrais, com propriedades únicas, e ele tem uma alta afinidade pelos receptores de serotonina. Então, este medicamento pode ser prescrito para adultos e adolescentes acima de 13 anos de idade. E também é utilizado para tratar episódios de mania, humor frenético, anormalmente excitado ou irritado, no transtorno bipolar. Outras indicações são em episódios mistos, quando sintomas de mania e depressão que ocorrem juntos, em adultos e adolescentes e crianças de 10 anos ou mais com transtorno bipolar maníaco. Também estresse pós-traumático, transtorno depressivo,
psicose depressiva, transtorno obsessivo compulsivo, síndrome de Tourette, transtorno psicóticos agudo e crônicos. A risperidona também é usada para tratar problemas de comportamento, como agressão, automutilação e mudanças repentinas de humor em adolescentes e crianças de 5 a 16 anos que têm autismo, uma condição que causa comportamento repetitivo, dificuldade em interagir com outras pessoas e problemas de comunicação. Esquizofrênia e risperidona. A esquizofrênia é um distúrbio cerebral crônico que afeta menos de 1% da população mundial no Brasil e estima-se que a doença afete pelo menos 2,5 milhões de pessoas. Quando a esquizofrênia está ativa, os sintomas podem incluir delírios, alucinações, problemas de raciocínio, concentração e falta de motivação. A esquizofrênia não significa personalidade dividida ou personalidade múltipla. Quando a doença está ativa, pode ser caracterizada por episódios nos quais o paciente é incapaz de distinguir entre experiências reais e irreais. Como em qualquer doença, a gravidade, a duração e a frequência dos sintomas podem variar. No entanto, em pessoas diagnosticadas com esquizofrênia, a incidência de sintomas psicóticos graves geralmente diminui durante a vida do paciente. Não tomar os medicamentos prescritos, uso de álcool ou drogas ilícitas e situações estressantes tendem a aumentar os sintomas. Os sintomas se enquadram em várias categorias. Sintomas psicóticos positivos, alucinações, como vir vozes, delírios paranoicos e percepções, crenças e comportamentos exagerados ou distorcidos. Sinais negativos: perda ou diminuição da capacidade de iniciar planos, falar, expressar emoções ou encontrar prazer. Sintomas de desorganização: pensamento e fala confusos e desordenados, problemas com o pensamento lógico e comportamento às vezes bizarro ou movimentos anormais, problemas cognitivos, problemas com atenção, concentração, memória e desemprego e desempenho educacional em declínio. E quando a risperidona pode ser prescrita? O tratamento com risperidona pode ser prescrito em adolescentes acima de 3 anos ou na fase adulta. No humor alterado, o paciente apresenta um quadro de bipolaridade, transtorno bipolar maníaco, com episódios intensos de humor, incluindo a mania, ou seja, a pessoa pode apresentar um estado
frenético, estando muito excitado, irritado, alegre, comprar ou fazer sexo compulsivamente. Ele também pode apresentar estado depressivo ou ter uma mistura de ambos. Nesses casos, o tratamento pode ocorrer em adolescentes acima de 10 anos e adultos. Bom, no contexto do autismo, a risperidona pode ser indicada para controlar a agressividade e a impulsividade. O autismo é um transtorno grave de desenvolvimento que afeta a capacidade da pessoa na hora de interagir e se comunicar com outras, além do aprendizado. Outros problemas também podem ocorrer na pessoa autista, tais como problema de comportamento gerando agressão, mudanças repentinas do humor, automutilação e birras. A risperidona é indicada em pacientes autistas com a idade entre 5 a 16 anos. Esse fármaco também provoca efeitos positivos para tratar os sintomas dos transtornos relacionados à ansiedade, às alterações mentais e o estresse. E como a risperidona age no cérebro? A risperidona atua no cérebro afetando vários neurotransmissores, em particular a dopamina e a serotonina. Dopamina e serotonina são neurotransmissores conhecidos por estarem envolvidos na regulação do humor e do comportamento. A doença psicótica é causada por distúrbios na atividade dos neurotransmissores, principalmente a dopamina no cérebro. E sabe-se que a esquizofrenia está associada a uma hiperatividade da dopamina no cérebro, e isso pode estar associado aos delírios e alucinações, que são uma característica dessa doença. A risperidona atua bloqueando os receptores no cérebro nos quais a dopamina atua. Isso evita a atividade excessiva da dopamina e ajuda a controlar a esquizofrenia. Pacientes esquizofrênicos podem experimentar sintomas positivos, como alucinações, distúrbios do pensamento, hostilidade e ou sintomas negativos, como falta de emoção e retraimento social. A risperidona é eficaz no alívio nos sintomas positivos e negativos da esquizofrênia, enquanto os antipsicóticos convencionais geralmente são menos eficazes contra os sintomas negativos. O medicamento também alivia os sintomas afetivos associados à esquizofrenia, como depressão, sentimento de culpa ou ansiedade.
Para o tratamento da esquizofrenia, a risperidona também pode ser administrada com uma injeção de depósito que dura 2 semanas. Dosagem do medicamento. A dosagem desta medicação está ligada intimamente na ação, que é relativamente complexa, da neurotransmissão, seja ela da serotonina ou noradrenalina. Por esse motivo, somente o médico psiquiatra pode receitar e informar a dosagem necessária para cada tipo de tratamento e paciente. A dose prescrita varia de pessoa para pessoa, dependendo da condição a ser tratada. É importante seguir as instruções dadas pelo seu médico. Estes também serão impressos na bula ou na embalagem do medicamento. Os comprimidos são geralmente tomados 1 ou 2 vezes por dia, com ou sem alimentos. No caso da risperidona líquida, siga as instruções fornecidas com a bula para medir cuidadosamente uma dose. O líquido pode ser tomado como está ou pode ser diluído com qualquer uma bebida não sendo alcoólica, exceto o chá. Quando diluída dessa maneira, a mistura deve ser tomada imediatamente e não guardada para mais tarde. No caso da injeção, ela deve ser administrada no músculo da nádega ou do braço, onde forma um reservatório de medicamento que é lentamente liberado na corrente sanguínea por um período de 2 semanas. Isso evita ter que tomar comprimidos todos os dias. O objetivo do remédio é diminuir os efeitos colaterais muito comuns aos antipsicóticos pertencentes à classe das butirofenonas, como, por exemplo, a haloperidol, um remédio bastante convencional. Em contrapartida, a risperidona causa sedação, isso mesmo, ela dá sono e aumenta o peso. E quais os efeitos colaterais da risperidona? Agora, vou falar sobre os efeitos que a medicação pode causar no organismo do paciente. A risperidona pode causar efeitos colaterais. Portanto, informe o seu médico se algum desses sintomas for grave ou não desaparecer. São eles: a náusea, vômito, diarreia, prisão de ventre, azia, boca seca, aumento da saliva, aumento do apetite, ganho de peso, dor de estômago, ansiedade, agitação, inquietação, sonhos e pesadelos mais frequentes do que o habitual, dificuldade em pegar no sono, que é a insônia, aumento ou secreção mamária, menstruação tardia ou amenorreia,
diminuição da capacidade sexual e perda de libido, problemas de visão, dores musculares ou articulares, pele seca ou com descamação, dificuldade em urinar, tonturas, sensação de instabilidade ou dificuldade em manter o equilíbrio, tremores a partir de movimentos rítmicos ocorridas numa parte do seu corpo em que são incontroláveis, tontura, fadiga, nariz entupido ou inflamação, reação alérgica como aparecimento de inchaço na garganta ou língua e problemas respiratórios, infecções nas vias aéreas superiores, garganta inflamada. Os sintomas listados costumam desaparecer em alguns dias ou semanas, mas se não sumirem ou se tornarem mais grave, você deve procurar orientação médica imediatamente. Vou falar de outros efeitos colaterais. A risperidona raramente eleva o nível de açúcar no sangue, mas se isso ocorrer, você deve imediatamente procurar o seu médico, pois poderá causar diabetes ou piorar o quadro de quem já tem essa doença. Se houver aumento da sede e der mais vontade de urinar, pode ser que o indivíduo tenha adquirido diabetes. Nesse caso, um exame detalhado de sangue poderá confirmar o diagnóstico. O diabético deve repetir os exames periodicamente para controle do médico. Neste caso, o profissional poderá ajustar o uso da medicação e incluir programas com exercícios e dieta. Esse antipsicótico também pode causar alterações elevadas dos níveis de triglicerídeos, colesterol no sangue e aumento significativo de peso. Na pessoa diabética, esses efeitos podem desencadear doenças cardíacas. Nesses casos, o ideal é discutir com seu médico benefícios versus riscos do tratamento. O fármaco pode aumentar a prolactina, substância natural produzida pelo corpo. Nas mulheres, essa elevação provoca a produção indesejada de leite materno, perda do período menstrual ou dificuldade para engravidar. Já nos homens, os efeitos são disfunção erétil, aumento dos seios e incapacidade de produzir espermatozoides. Em ambos os casos, o médico deverá ser informado. Se a risperidona causar efeito colateral muito grave, tais como desmaio, tonturas graves ou convulsões, você deve procurar ajuda médica imediatamente. Idosos diagnosticados com demência, ao usar este medicamento, poderão ter efeitos colaterais fatais, como o AVC, que é o acidente vascular cerebral, ou morte por infecção. A risperidona, contraindicações e advertências.
É importante ao psiquiatra a existência de possível alergia à risperidona ou qualquer outra substância. Informa a ele todo o seu histórico médico e forneça todas as informações necessárias para um diagnóstico clínico mais assertivo. Então, a risperidona só deve ser utilizada sob prescrição médica. Mencione, por exemplo, medicamentos que já fez ou faz uso, sejam eles prescritos por um médico ou não, se usou ou usa produtos naturais, aquele à base de plantas, ou se possui algumas das seguintes doenças: hepatite, doença renal ou cardíaca, convulsão, dificuldades para engolir, contagem de glóbulos brancos baixa, Parkinson, demência, glaucoma, catarata, dentre outras, diabetes, colesterol ou triglicerídeos elevados, apneia do sono. Durante o tratamento, informe ao seu médico sobre o uso do fármaco, caso precise fazer algum tipo de cirurgia. Em casos de gravidez, ele só deve ser usado se for extremamente necessário e acompanhamento do profissional. As substâncias desse antipsicótico são transmitidas para o leite materno, podendo acarretar efeitos não desejáveis no bebê. Qualquer anormalidade no comportamento da criança deverá ser comunicada ao médico. A risperidona deve ser armazenada longe da umidade, da luz e em temperatura ambiente. A forma líquida não deve ser congelada e é importante deixar longe das crianças e animais domésticos. A psicoterapia, o tratamento combinado e efetivo. Estudos comprovam que a psicoterapia tem se mostrado um, um importante recurso terapêutico associado ao tratamento farmacológico na recuperação e na reabilitação do indivíduo esquizofrênico. Por meio de abordagens educativas, suportivas, interpessoais ou dinâmicas, visa-se a recuperar o indivíduo no nível psíquico, interpessoal e social. O processo de terapia oferece continência e suporte. É fundamental para oferecer ao indivíduo mais informações sobre a doença e modos de lidar com ela. No trabalho conjunto com o psicólogo, é possível ao paciente restabelecer o contato com a realidade. É preciso destacar que as sessões de terapia são poderosas. Através delas, o sujeito pode ser capaz de reconhecer experiências reais e diferenciá-las das alucinatórias ou delirantes. Isso pode ser alcançado por meio do teste de realidade, feito pela intervenção direta do terapeuta ou pelos próprios pacientes no caso da psicoterapia de grupo. Psicoterapia versus qualidade de vida.
Para que seja possível uma vida mais equilibrada, é importante integrar a experiência psicótica no contexto de vida do paciente, ou seja, dar um sentido à experiência psicótica. Além disso, a terapia pode ajudar a identificar fatores estressores e instrumentalizar o paciente a lidar com os eventos da vida. Os fatores desencadeantes de crises estão intimamente relacionados com recaídas e o prognóstico da doença. Discutir formas de suportar, modificar ou compreender melhor as situações vividas pelos, pelas pessoas podem ajudá-las a ter uma melhor evolução na sua doença. Algumas estratégias usadas são a busca de solução de problemas e o planejamento de metas, conseguidas pela orientação direta do terapeuta ou por discussões grupais. Se você ou alguém próximo recebeu um diagnóstico de esquizofrênia, procure ajuda de um psicólogo. Com certeza, este profissional vai contribuir para que o paciente conquiste maior autonomia e independência. É possível conquistar a capacidade de gerenciar a própria vida e ainda melhorar a autoestima. E, e aí termino de falar sobre a risperidona. E eu gostaria de falar para vocês também sobre o uso do Neuleptil, né? Eu gostaria de falar do Neuleptil 4% e, e falar um pouquinho sobre ele, né? Para que esse medicamento Neuleptil ele serve? Este medicamento é indicado no tratamento de distúrbios do caráter e do comportamento, revelando-se particularmente eficaz no tratamento dos distúrbios caracterizados por autismo, desordem com sintomas que afetam a comunicação e a interação social e geram comportamentos repetitivos, negativismo, desinteresse, indiferença, bradipsiquismo, lentidão dos processos psíquicos e apragmatismo, que é a incapacidade de realizar atos eficientes, objetivos e propositais, suscetibilidade, impossibilidade, oposição, hostilidade, irritabilidade, agressividade, reações de frustração, hiperemotividade, reações emotivas excessiva, egocentrismo, que é a percepção de que tudo gira em torno da própria pessoa, estabilidade psicomotora, que é a estabilidade para realizar atividades de coordenação, força, movimento e afetiva e desajustamentos. Bom, para que este medicamento, como este medicamento funciona, o Neuleptil, o 4%? Bom, o Neuleptil possui uma substância chamada periciazina, que atua melhorando os quadros mentais e distúrbios do comportamento. Quando não devo usar este medicamento? Nos seguintes casos: se você tem alergia
à periciazina e aos demais componentes do produto. Risco de retenção urinária ligado a distúrbios uretroprostáticos relacionado à uretra, canal que conduz a urina, e à próstata, glândula do sistema reprodutor masculino. O uso de medicamentos agonistas dopaminérgicos e amantadina, a apomorfina, bromocriptina, cabergolina, entacapona, lisurida, pramipexol, ropinirol, pergolida, piribedil, quinagolida, com exceção no caso de pacientes parkinsonianos. O que devo saber antes de usar esse medicamento? Bom, risco de glaucoma, de ângulo fechado, que é aumento da pressão intraocular. Antecedentes de agranulocitose, que é a diminuição de alguns tipos de glóbulos brancos no sangue. Contraindicações relativas. Mulheres que estão amamentando, lactantes, né? E o que devo saber antes de usar este medicamento? Então, amamentação, gestação de álcool, uso de sutopoprida, né? Uso de medicamentos agonistas, dopaminérgico. Então, são vários componentes da fórmula que devo estar bem informada, né? Devido à presença de sacarose no medicamento, este é contraindicado em casos de intolerância à frutose, síndrome de má absorção da glicose e galactose, de déficit na sucrase isomaltase. Não use em criança com menos de 1 ano, devido a uma possível ligação entre o uso de produtos contendo a fenotiazina e síndrome da morte súbita infantil. Então, o que devo saber antes de usar esse medicamento? As advertências. Neurolépticos fenotiazínicos podem potencializar o prolongamento do intervalo, alterações nas ondas do exame de eletrocardiograma, o que aumenta o risco de ataques de arritmias ventriculares graves, descompasso dos batimentos do coração, do tipo torsades de Points, que é potencialmente fatal, morte súbita. O prolongamento QT é exacerbado, em particular na presença de diminuição da frequência cardíaca, diminuição da concentração de potássio no sangue e prolongamento QT congênito ou adquirido. Exemplo, fármacos indutores. Se a situação clínica permitir, avaliações médicas e laboratoriais devem ser realizadas para descartar possíveis fatores de risco antes do início do tratamento com um agente neuroléptico e conforme necessidade durante o tratamento, né? Quais os males que esse medicamento pode me causar, exceto nas situações de emergência? É recomendado realizar um eletrocardiograma na avaliação inicial dos pacientes que serão tratados
com neurolépticos. Acidente vascular cerebral, derrame. Em estudos clínicos randomizados versus placebo realizados em uma população de pacientes idosos com demência e tratados com certas drogas antipsicóticas atípicas, foi observado um aumento de 3 vezes no risco de eventos cerebrovasculares. O mecanismo pelo o qual ocorre este aumento de risco não é conhecido. O aumento do risco com outras drogas antipsicóticas ou com uma outra população de pacientes não pode ser excluído. Neuleptil deve ser usado com cautela se você apresenta fatores de riscos para acidentes vasculares cerebrais. Pacientes idosos com demência. Pacientes idosos com psicoses relacionada à demência, tratado com medicamentos antipsicóticos, estão sob o risco de morte aumentado. Embora os casos de morte em ensaios clínicos com antipsicóticos atípicos sejam variados, a maioria das mortes parece ter ocorrido naturalmente por problemas cardiovasculares, exemplo, insuficiência cardíaca e morte súbita ou infecciosa, pneumonia. Estudos observacionais sugerem que, similarmente aos medicamentos antipsicóticos atípicos, o tratamento com medicamentos antipsicóticos convencionais podem aumentar a mortalidade. Não está clara a dimensão dos achados de mortalidade aumentada em estudos observacionais quando o medicamento antipsicótico é comparado a algumas características dos pacientes. Caso de tromboembolismo venoso, que é a obstrução na veia por um coágulo de sangue, algumas vezes fatal, foram reportados com medicamentos antipsicóticos. Portanto, neuleptil deve ser utilizado com cautela se você apresenta fatores de risco para tromboembolismo. Todo paciente deve ser informado que o aparecimento de febre, angina, dor no peito, dor de garganta e de outra infecção requer que o médico seja informado imediatamente e que o controle do hemograma, exame de sangue, seja feito rapidamente. Em caso de alteração significativa no hemograma, hiperleucocitose, aumento na contagem de glóbulos brancos no sangue, granulopenia, diminuição do número de glóbulos brancos granulares, a administração do tratamento deverá ser interrompida. Síndrome maligna neuroléptica. Em caso de hipertemia, febre inexplicável, é imperativo suspender o tratamento, pois este pode ser um dos sinais da síndrome maligna que tem sido descrita com o uso
de neurolépticos, que é palidez, hipertemia, alterações neurovegetativas, caracterizada por cialorreia, produção excessiva de saliva, suor excessivo, aceleração do ritmo cardíaco e instabilidade hemodinâmica. Há uma pressão arterial persistentemente anormal ou instável, a alteração da consciência e rigidez muscular. Os sinais de disfunção vegetativa, como sudorese e instabilidade arterial relativa à pressão, pode preceder o aparecimento de hipertemia e constituem, por consequência, os sinais de alerta. Entretanto, alguns dos efeitos dos neurolépticos têm origem idiosincrática, suscetibilidade de alguns indivíduos a reagir exageradamente a estímulos bem tolerados pela maioria das pessoas e certos fatores de riscos, tais como a desidratação ou danos cerebrais orgânicos que parecem ser predisponentes. Com exceção de situações excepcionais, neuleptil não deve ser utilizado em casos de doença de Parkinson. O aparecimento inesperado de íleo paralítico, obstrução funcional dos intestinos, caracterizados por distensão e dores abdominais, requer medidas em caráter de urgência. Deve ser usado com precaução em pacientes com certas condições cardiovasculares, devido ao efeito do tipo da quindina, incluindo indução de taquicardia e efeitos de hipotensores desta classe de medicamentos. Em crianças, devido às aquisições cognitivas, é recomendado um exame clínico anual avaliando a capacidade de aprendizagem. A posologia será regularmente adaptada em função. Então, em crianças, devido a essas aquisições cognitivas, é recomendado um exame clínico anual, avaliando a capacidade de aprendizagem. A posologia será regularmente adaptada em função do estado clínico da criança. A administração do medicamento em crianças com menos de 6 anos de idade deve ser realizada somente em situações excepcionais. Neuleptil não é recomendado em crianças menores de 3 anos de idade. Para soluções orais, o uso em crianças menores de 6 anos é reservado para situações excepcionais em unidades especializadas. Quando é prescrito nessa população, os sinais ou sintomas neurológicos devem ser cuidadosamente monitorados. É aconselhável realizar um exame clínico anual para avaliar as habilidades de aprendizagem em criança devido ao impacto cognitivo, assim como a dosagem deve ser adaptada regularmente de acordo com a condição clínica da criança. Bom, quais as precauções? Aumento de açúcar no sangue ou intolerância à glicose foram relatados em pacientes tratados com neuleptil. Os pacientes com diagnóstico estabelecido de diabetes mellitus ou com fatores de risco para desenvolvimento de diabetes que iniciaram o tratamento com neuleptil devem realizar monitorando do nível de açúcar no sangue durante o tratamento.
Devido ao risco de fotossensibilização, os pacientes devem ser informados para evitar a exposição à luz solar direta. O consumo de álcool, assim como a administração de medicamentos contendo álcool em sua formulação, são fortemente desaconselhadas durante o tratamento. Deve-se levar em consideração a presença de álcool na formulação do produto. A apresentação é desaconselhada em pessoas que tenham alterações no fígado, em caso de alcoolismo, epilepsia, distúrbios cerebrais de origem traumática ou medicamentosa. Devido à presença de álcool na formulação, deve ser usado cautela em criança. Então, repetindo, devido à presença de álcool na formulação do Neuleptil, esse medicamento pode causar doping. Gravidez. Informe seu médico a ocorrência de gravidez na vigência no tratamento ou após o seu término. Dados disponíveis de estudo em animais não demonstraram evidência de efeito teratogênico, que causa malformação congênita. Dados disponíveis em ser humano não são suficientes para excluir o risco de malformação congênita em crianças expostas no útero a neuleptil. Como medida de precaução, o uso de periciazina deve ser evitado durante a gravidez, a menos que os benefícios potenciais superem os riscos potenciais. Se possível, é recomendável diminuir a dose no final da gravidez, ao mesmo tempo dos neurolépticos e dos antiparkinsonianos que potencializam os efeitos atropínicos dos neurolépticos. Este fato parece exigir do médico um período de vigilância das funções neurológica e digestiva do recém-nascido. Os seguintes efeitos foram relatados em experiência pós-comercialização em recém-nascidos que foram expostos a fenotiazínicos durante o terceiro trimestre de gravidez. Diversos graus de desordens respiratórias variam de taquipneia, que é respiração rápida e normal, a angústia respiratória, bradicardia, diminuição da frequência cardíaca, a hipotonia, flacidez muscular, sendo este mais comum quando outros medicamentos, tais como psicotrópicos ou antimuscularínicos, foram coadministradas. Sinais relacionados às propriedades atropínicas dos fenotriazínicos, tais como íleo meconial, obstrução intestinal do recém-nascido, retardo da eliminação do mecônio, primeiras fezes eliminadas pelo recém-nascido, dificuldades iniciais de alimentação, distensão abdominal, taquicardia. Desordens neurológicas, tais como síndrome extrapiramidal, incluindo tremor e hipertonia, sonolência, agitação. Recomenda-se que o médico realize o monitoramento e o tratamento adequado dos recém-nascidos de mães tratadas com neuleptil. Neuleptil deve ser evitado durante a gravidez. Fale com o seu médico antes de tomar este medicamento, se estiver grávida e puder engravidar ou pensar que pode estar grávida. Esse medicamento não deve ser utilizado pelas mulheres grávidas sem a orientação médica. E na amamentação, informar o seu médico se estiver amamentando.
Na ausência de dados sobre a passagem para o leite materno, a amamentação é desaconselhada durante o tratamento com Neuleptil. Populações especiais, a monitorização do tratamento da periciazina deve ser reforçada. Em caso de pacientes epilépticos, devido à possibilidade de diminuição do limiar epileptogênio, favorecendo a ocorrência de crises de epilepsia, o aparecimento inesperado de crises convulsivas requer interrupção do tratamento. Em casos de insuficiência do fígado e em alguns dos rins severas devido ao risco de acúmulo, e em casos de pacientes idosos que exibem grande sensibilidade à hipotensão ortostástica, queda significativa da pressão arterial após assumir a posição de pé, sedação e outros efeitos extrapiramidais relacionados à coordenação dos movimentos, constipação crônica, risco de íleo paralítico, eventual hipertrofia prostática, que é aumento da próstata. Devido à maior sensibilidade à sedação, a hipotensão, indivíduos idosos devem ter precaução na administração do Neuleptil, no caso de pacientes idosos com demência. O que devo saber antes de usar esse medicamento? Então, em caso de paciente em tratamento de infecções cardiovasculares, braquicardia, hipocalemia ou histórico familiar de prolongamento do QT devido ao risco de piora da síndrome, né, que também pode levar o risco de desenvolvimento de torsade de Points, taquicardia e morte súbita. Se a situação clínica permitir, devem ser realizados exames relevantes de, por exemplo, o EEG e o potássio sérico e o controle da pressão arterial para excluir possíveis fatores de risco antes do início do tratamento. Os mesmos exames devem ser repetidos durante o tratamento. E quais os efeitos na capacidade de dirigir veículos e operar máquinas? A atenção é requerida particularmente para os condutores de veículo e operadores de máquina por causa do risco de sonolência ligado ao medicamento, sobretudo no início do tratamento. Então, durante o tratamento com Neuleptil, você não deve dirigir veículos ou operar máquinas, pois sua habilidade e atenção pode estar prejudicadas. E atenção, você que é diabético, o Neuleptil contém açúcar. E vou falar também associações e contraindicadas. Agonista dopaminérgicos, amantadina, apomorfina, bromocriptina, cabergolimina e outros componentes, né, com exceção para pacientes de parkinsoniano. Em caso de síndrome extrapiramidal induzida por neuroléptico, não deve ser tratado com agonista dopaminérgico, receptores dopaminérgicos bloqueados pelos neurolépticos, porém utilizar um anticolinérgico. Os pacientes que estão sendo tratados para a doença de Parkinson com um agente antiparkinsonismo dopaminérgico e que requerem um neuroléptico devem cessar a terapia antiparkinsoniana, uma vez que esses agentes aumentam os distúrbios psicóticos, né? E não podem atuar sobre receptores bloqueados pelos neurolépticos. Agonistas
dopaminérgicos: amantadina, apomorfina, bromocriptina e os outros componentes em pacientes com parkinsonianos. O agonista dopaminérgico pode provocar ou agravar os distúrbios psicóticos. Em caso de necessidade de tratamento com neuroléptico entre os parkinsonianos tratados com agonistas dopaminérgicos, os últimos devem ser diminuídos progressivamente até interrupção abruptas. E as associações desaconselhadas sutoprida, aumento de risco de arritmia ventriculares, particularmente do tipo torsades de pontes, por adição de efeitos eletrofisiológicos, álcool. Os efeitos calmantes dos neurolépticos são acentuados pelo álcool. A alteração da vigilância pode tornar-se perigosa na condução de veículos e operação de máquinas. Você deve evitar o uso de bebidas alcoólicas e de medicamentos contendo álcool em sua composição. Levodopa nos pacientes de parkinsonianos deve-se utilizar doses mínimas eficazes de qualquer dos dois medicamentos. Associações que necessitam de cuidados: protetores gastrointestinais de ação tópica, sais, óxidos e hidróxido de magnésio, de alumínio e de cálcio, diminuição da absorção gastrointestinal dos neurolépticos fenotiazínicos, administrar os medicamentos gastrointestinais de ação tópica e os neurolépticos fenotiazínicos com um intervalo maior de 2 horas, se possível, entre eles. A fenotiazina são inibidores potentes. Existe uma possível interação farmacocinética entre os inibidores CYP2D6, tais como fenotiazinas e substratos. A coadministração de fenotiazinas com amitriptilina e podem levar a um aumento dos níveis plasmóticos de amitriptilina e amipriloxódico. Os pacientes devem ser monitorados quanto às reações adversas, doses relacionadas associadas à antitriptilina. O lítio, altas doses neurolépticos, o uso concomitante pode causar o risco de prolongamento de QT e o risco de aparecimento de sinais neuropsiquiátricos, sugestivo de síndrome neuroléptica maligna ou envenenamento com lítio. É necessário monitoramento clínico e biológico regulador do sono. O lítio, especialmente quando a combinação é iniciada. Associações a serem consideradas: a atropina e outras substâncias atropinaicas, antidepressivos e primaníacos, antihistamínicos, sedativos, medicamentos para síndrome de Parkinson e outros depressores do sistema nervoso central, derivados da morfina, né? E outros depressores também, medicamentos para dor, para tosse e tratamento de substituição. Então, informe ao seu médico ou cirurgião dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento e não use medicamento sem o conhecimento do seu médico, por ser perigoso para a sua saúde. E esse medicamento neuleptil não deve ser administrado diretamente na boca da pessoa. Ele deve ser sempre diluído em um pouco de água. E como e por quanto tempo posso guardar esse medicamento? O neuleptil deve ser mantido em temperatura ambiente de 15
a 30 graus, né? E antes de usar, observe o aspecto do medicamento, caso ele esteja no prazo de validade e você observa alguma mudança no aspecto, consulte o seu farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo. E todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças. Como devo usar esse medicamento, Neuleptil? Você deve tomar as gotas diluídas em água açucarada por via oral. Neuleptil usa adulto. Iniciar o tratamento com 5 gotas por dia durante os 3 primeiros dias e aumentando-se gradativamente as doses diárias até atingir a posologia média de 20 a 25 miligramas. Estas doses poderão ser alteradas de modo a se conseguir a dose mais eficaz para cada caso, a qual poderá ser mantida por vários meses. As doses devem ser divididas em 2 ou 3 tomadas, sendo conveniente reservar a sua maior parte para a noite. E administrar o produto preferencialmente às refeições. Pacientes idosos, o início do tratamento deve ser feito com 2 gotas de Neuleptil por dia durante os 3 primeiros dias e aumentando gradativamente as doses até atingir a posologia média de 15 miligramas. O Neuleptil 1%, uso pediátrico acima de 3 anos, criança até 10 anos, iniciar o tratamento com 4 gotas por dia durante os 3 primeiros dias e aumentando-se gradativamente as doses diárias até atingir a posologia média de 10 miligramas. Criança acima de 10 anos, iniciar o tratamento com 8 gotas por dia durante os 3 primeiros dias e aumentando gradativamente as doses diárias até atingir a posologia média de 15 miligramas. Estas posologias poderão ser alteradas de modo a se conseguir a dose diária mínima eficaz para cada caso, a qual poderá ser mantida por vários meses. E não há estudo dos efeitos de Neuleptil administrado por vias não recomendadas. Portanto, por segurança e para garantir a eficácia desse medicamento, a administração deve ser somente via oral, conforme recomendado pelo médico. Então, siga as orientações de seu médico, respeitando sempre os horários, a dose e a duração do tratamento. Não interrompa o tratamento sem o conhecimento dele, do seu médico. E o que devo fazer quando eu me esquecer de usar este medicamento? Caso esqueça de administrar uma dose, administre assim que possível. No entanto, se estiver no próximo do horário da dose seguinte, espere por este horário, respeitando sempre o intervalo determinado pela posologia. Nunca deve ser administrada 2 doses ao mesmo tempo. E quais os males que este medicamento pode me causar? A reação muito comum ocorre em mais de 10% dos pacientes que utilizam esse medicamento. É distúrbio no sangue e sistema linfático. Desconhecida, leucopenia, agranulocitose. Recomenda-se a realização de hemogramas regularmente para olhar anemia e eosinofilia. Distúrbios cardíacos. Houveram relatos isolados de morte súbita com possível causas de origem cardíaca, o que devo saber antes deste medicamento. Então, como casos inexplicáveis de morte súbita em pacientes recebendo esse neuroléptico
desconhecida, risco de prolongamento, intervalo medido de eletrocardiograma, que, quando aumentado, associa-se ao aumento do risco de arritmias e até morte súbita. Então, distúrbios metabólicos e nutricionais, intolerância à glicose, hiperglicemia, aumento na taxa de açúcar no sangue. Então, esse neuleptil causa muito distúrbios, né? Principalmente o psiquiátrico, que é indiferença, reação de ansiedade, variação no estado de humor, agitação. Então, distúrbios do sistema nervoso central, com doses mais elevadas, movimentos involuntários anormais do corpo, precoces, torcicolos, crises oculógenas, movimentos involuntários anormais do corpo, que sobrevêm de tratamentos prolongados. E aqui tem hipercinética, movimentos hipertônicos, movimentos excessivos e rigidez muscular, excitação motora, inquietação, sedação, sonolência, distúrbios oculares, distúrbios vasculares, distúrbios hepatobiliares. Então, na gestação, puerpério e condições perinatais, síndrome da abstinência neonatal, distúrbios do sistema reprodutor e amamentação. Então, o que fazer se alguém usar uma quantidade maior do que é indicada nesse medicamento? As altas doses causam depressão do sistema nervoso central, apresentando como letargia, disatria, que é dificuldade de articular palavras, ataxia, falta de coordenação dos movimentos, estupor, redução da consciência em coma, convulsões, contrações súbitas e involuntárias dos músculos secundários e depressão respiratória, hipotermia. Em efeitos podem ser potencializados por outros medicamentos. A síndrome de anticolinérgica é importante. Pode ocorrer a síndrome de Parkinsonia também. E em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico. Leve a embalagem ou a bula do medicamento e, se possível, ligue para 0800 722 6001. Repetindo, ligue para 0800 722 6001. Se você precisar de mais orientações. Então, aqui termino com um videozinho falando da risperidona e do neuleptil. Está aí tudo que você precisa saber antes de medicar o seu filho. E veja se vale a pena dar o medicamento com a quantidade que o médico está passando, e relate ao seu médico, né? Se caso dos efeitos colaterais. Então, tudo de bom a todos e fiquem com Deus. Tchau, tchau.